E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia? Preparado para mais uma aulinha, movimento vertical no vácuo. Se inscreve no meu canal, Professor Tatá, canal Guinéia, né? Curte o vídeo, se não curtiu o vídeo, me avisa por que não curtiu, para que possa corrigir, possa melhorar, jóia? Valeu então. Então vamos nessa. Ó. Movimento vertical no vácuo, na verdade, também tem alguns livros que aparecem assim, só o título queda livre. Queda livre sugere que você vai deixar o corpo cair. Esse movimento vertical no vácuo, a gente vai poder jogar o corpo para cima, ou também deixar ele cair, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Da onde vem? Por que acontece assim? As explicações mais precisas disso, de onde vem a aceleração da gravidade, como a gente estuda ela aqui no ensino médio, ela vai aparecer lá em gravitação universal, quando você estudar as leis de Kepler, daí a lei de gravitação de Newton, daí a gravidade ela vai variar com a massa do planeta que está girando, vai variar com a altitude, com a latitude. Então essas considerações todas vão ficar para um outro capítulo, não é agora. Agora a gente vai ter a seguinte informação, a sua percepção cotidiana. Se você pega um objeto, abre a mão e solta, ele cai, né? Então ele cai por quê? Na verdade, nesse primeiro momento a explicação é isso. Tem uma aceleração que produz isso. Então a força, peso, uma força de atração gravitacional, não vem ao caso isso nesse momento. Mas o motivo que ele vai cair vai ser essa atração gravitacional. E por que é uma atração? Porque o Newton postulou. Ele disse assim, ó, a força gravitacional será sempre de atração. Agora, no nosso capítulo de cinemática, o Galileu estudava esse tipo de coisa, não interessa por que a coisa está acontecendo, mas como a coisa está acontecendo. E ela está acontecendo da seguinte maneira. Ó. Então a bolinha ali, essa bolinha está a uma determinada altura em relação ao nível de referência, e a gente vai chamar isso aqui então de H, ó, vou botar aqui, né? Um H. E ela vai começar a descer nesse momento aqui, se eu soltar ele desse jeito. Quem vai produzir esse movimento dela vai ser a nossa aceleração da gravidade. Então, a aceleração, a gente vai chamar ela de G, para ser uma aceleração gravitacional, para diferenciar. Então, esse movimento é um movimento que possui a aceleração gravitacional constante para nós quando estiver próximo à superfície da Terra. E eu coloquei só alguns dados aqui para você saber, ó, alguns valores. Eu falei antes, né, que a aceleração ela vai depender do planeta que você está analisando, do astro que você está analisando. Ó. Em Mercúrio, a aceleração da gravidade é 3 metros por segundo ao quadrado. Em Vênus vai ser 8. Em Marte, 4. Júpiter, 25. Saturno, Urano. Aqui interessa para a gente, o valor que a gente vai adotar vai ser aqui na Terra, né? Então a gente vai considerar esse valor, ó, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, próximo à superfície da Terra. É claro que ele vai ter variações, quer ver? Por exemplo, com a altitude ela varia assim. Eu peguei uma tabela na internet ali, né? Não tem uma grande precisão. A fonte me parecia confiável e como eu tenho esses valores mais ou menos assim, né? Então, ó, altitude, nível do mar 9,81, 1000 metros 7,33. Quer ver aqui, ó? 8.000 metros, 8 quilômetros, 1,93. 10 km de altitude, 1,49. Então, à medida que você vai aumentando a altitude, ou seja, quanto mais longe estiver da Terra, menor a aceleração gravitacional. Coisas que você pode pensar. Uma estação espacial, o astronauta que está dentro da estação espacial está submetido a uma aceleração da gravidade. Sim, senão ele não ficava em órbita ao redor da Terra. Tem uma aceleração gravitacional, muito pequena, mas tem. Por que parece que ele fica flutuando lá dentro? Porque existe uma coisa de imponderância, né? Tá certo? Desses dois campos. O campo gravitacional atuando sobre a espaçonave e também atuando sobre o astronauta. A espaçonave e o astronauta têm a mesma aceleração, então parece que ele está flutuando em relação ao outro. Um em relação ao outro está mesmo, né? Mas os dois eles estão orbitando ao redor da Terra. Mas isso é lá para frente que vai ser discutido e tudo bem certinho daí. Também, ó, com a latitude ela vai variar, né? Na linha do Equador a gente vai ter a maior gravidade, na verdade vai estar na linha do Equador vai ter a menor gravidade e lá quando chegar nos polos vai ter a maior gravidade. Da onde vem isso? Por que acontece isso? Também dentro do capítulo de gravitação universal. Agora o que você precisa saber é isso aqui, ó, que esse movimento vertical no vácuo, ele é um movimento que possui aceleração constante. Então, na verdade, ele é um movimento uniformemente variado. As equações todas que a gente vai utilizar para ele, então, são as do movimento uniformemente variado. Quais são elas? Ó, V é igual a V0 mais, era A vezes T, só que agora o nosso A é fixo, é o G. A aceleração, G vezes T.
A equação de Torricelli, ó, v quadrado é igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes o a. Daí no lugar do a gente está colocando o g. E no lugar do ΔS, da distância, a gente vai colocar um ΔH. Pode chamar de ΔY também. Pode chamar de ΔS, se você estiver resolvendo o exercício e você souber o que você está colocando, porque não aparece formulário específico de queda livre. E a função horária de espaço, ó, H é igual a H0, que era o sorvetão, né? Ó, V0 vezes T, mais G, T quadrado, sobre 2. Então, o formulário de queda livre é o mesmo formulário do MOVE. É o mesmo formulário do movimento uniformemente variado. O que muda é a nomenclatura que você vai dar e lembrar que tem uma aceleração fixa agora, que a gente vai adotar o valor g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sempre vai trazendo a questão. Se naquela questão, nessa questão utilize g igual a 7. Ele está numa outra altitude ou está num outro planeta. Se fosse na Lua o problema, então a gravidade vai ser 1,6. Vai ser informado para você, não precisa se preocupar com isso. Fechou? Alguns casos particulares agora, que é para a gente poder resolver algum exercício, poder analisar. Queda livre. Então, o termo assim, queda livre, o que significa essa expressão? Queda sugere que a velocidade inicial seja zero. Porque eu vou pegar, vou abrir a minha mão e vou deixar cair. Então, a velocidade inicial é zero. E por que livre? Livre porque não tem resistência do ar. Então, não tem atrito nenhum atrapalhando o movimento dele. Por isso que a gente pode assumir que a aceleração da gravidade é uma aceleração constante, 10 metros por segundo ao quadrado. Se tiver resistência do ar, não dá para resolver assim mais. Aí tem que ser uma análise de força, ver o comportamento, a geometria do corpo que está sendo abandonado vai interferir nisso. E ele vai cair de uma certa altura e ele vai descer aqui. Então a gente vai marcar o nosso H assim, ó. Então a altura que ele está é da onde ele vai descer e vai começar a se movimentar. Observa o seguinte, ó, as equações que eu tinha escrito antes são essas. Como ele vai estar em queda, não aparece esse formulário específico, mas é isso que você vai fazer para poder limpar o exercício para resolução. Ó, não tem velocidade inicial, então só vai ficar V igual a G vezes T. Essa aqui também não tem velocidade inicial, vai sobrar esse pedaço da expressão. Não tem sentido eu ficar falando assim, ó, num H, num H0, porque é a altura que ele vai sair até onde ele vai chegar. Então a gente vai limpar aquelas fórmulas e deixar assim. Ó. A velocidade final dele vai ser só G vezes T. A equação de Torricelli fica assim, ó, 2g ΔH, que é a altura que ele vai descer, e a função de espaço pode ser reduzida a isso aqui, ó, gt quadrado sobre 2. Se você tem boa memória, assim, para a prova do Enem, por exemplo, é excelente isso, ó. A altura é gt quadrado sobre 2. Aí você sabe a altura que ele caiu, você vai achar o tempo de queda. Isso vai ser muito útil depois quando for estudar lançamento horizontal, por exemplo. Num lançamento horizontal, a gente vai ter que achar o tempo que ele leva para cair. Então, se você já tem isso aqui na mão, pronto, está feito. Você já adiantou uma boa parte do problema. Mas lembrando sempre que esse formulário aqui, isso não é um formulário pronto. Isso é uma simplificação das fórmulas para a gente resolver alguns exercícios. Tá? O que mais agora? Se não for queda, você pode jogar ele para baixo. Qual a diferença de jogar ele para baixo e deixar ele cair? Que agora a velocidade inicial é diferente de zero. Então ele vai ter uma velocidade inicial aqui e ele vai ter uma aceleração a favor dele. Esse movimento ele é acelerado. Então eu não preciso me preocupar com o sinal de nada. Eu não preciso, viu, que até agora eu não falei se é positivo, se é negativo, porque está sempre a favor do movimento. Tanto o movimento de queda livre, ou eu jogar o corpo para baixo, os dois movimentos serão acelerados. Então eu posso escolher ou os dois positivos para velocidade de aceleração, ou os dois negativos. Eu que determino isso. Eu estou escolhendo tudo positivo. O que muda nas minhas equações? Nada. Ó, V igual a V0 mais GT. A equação de Torricelli ela fica completinha. Ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G ΔH. Essa aqui é a única coisa que eu posso cortar o H0, não tem sentido eu falar no H0, vai ser V0T, GT quadrado sobre 2. Deu. Então ficou assim. Também não é um formulário pronto para isso. Eu só estou dando uma organizada. Caso eu tenha um lançamento vertical para baixo, eu vou acabar usando esse formulário assim. Agora que a gente vai precisar pensar um pouquinho quando o lançamento for vertical e para cima. Então agora ele vai ter uma velocidade inicial diferente de zero, e ele foi jogado para cima. Aqui, ó, ele vai sair de uma altura
E agora eu preciso começar a organizar o meu sistema de referência. Para resolver isso aqui, não pode ser de qualquer jeito. Eu vou colocar assim, aqui é o solo, o chão. No solo, o H é 0. É o meu referencial. Então, o corpo vai tocar o solo, quando o H for 0. Ele vai começar a andar de um determinado lugar. Essa vai ser minha altura inicial. Daí a gente já vai fazer um exercício numérico sobre isso, mas o corpo foi lançado verticalmente para cima a partir de uma altura de 20 metros. O H0 vai ser 20. A velocidade inicial dele está para cima. E a aceleração da gravidade, por uma imposição teórica, por enquanto, né, está para baixo. Agora é que eu vou ter que fazer uma escolha. Uma escolha do quê? Eu tenho um vetor que está para cima e eu tenho um vetor que está para baixo. Se um for positivo, o outro vai ter que ser negativo. E eu vou ter que escolher isso, eu que vou definir isso. Mas eu vou definir sempre do mesmo jeito, porque sempre vai dar certo. Então eu posso escolher de qualquer forma, mas na minha cabeça, parece que para cima é positivo. Por que isso? Porque desde que eu comecei a estudar matemática, lá no plano cartesiano, o y para cima é positivo e o x para a direita é positivo. A gente escreve da esquerda para a direita, né? Então a gente acaba tendo, vai aumentando a altura, vai diminuindo a altura. Então eu vou adotar esse referencial assim, para cima vai ser positivo. Ou seja, a velocidade inicial será positiva e a gravidade será negativa. Então o valor de g que a gente vai utilizar vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Nesse movimento aqui, quando for um lançamento vertical para cima. Quando jogar ele assim. Por que um tem que ser positivo e outro negativo? Porque a gente sabe no cotidiano que à medida que ele sobe, a velocidade diminui, né? Na subida, o movimento ele é retardado. Então eu tenho que ter os sinais diferentes para isso acontecer. Mais do que essa falação toda, vamos resolver um exercício numérico, para você ver como isso acontece. Eu vou dar um tempo aqui, se quiser anotar alguma coisa, tá ligado que é um vídeo, né? Se é um vídeo, você pode pausar. Espera aí que eu perdi minha conexão aqui. Vou voltar aqui, Daí só um pouquinho. Não vou começar tudo de novo só por causa disso. Eu vou começar aqui, Espera aí só um pouquinho. Espera aí. Não saia daí. Não saia daí, tá conectando. Aqui, Não saia. Porque a conexão ela tem um tempo, assim, né? Então, espera aí. Você pode adiantar essa parte. Voltou. Então tá. Então temos essas equações, está aqui. Quando é vertical para cima, a gente tem essa... Eu não sei se isso estava no vídeo, não lembro se estava aparecendo na imagem, vou repetir só para ter certeza. Então, o movimento ele vai ser retardado na subida, por isso que eu tenho que adotar os sinais diferentes, porque eu estou vendo que isso está acontecendo. Beleza? Vamos resolver o exercício numérico então. Um corpo em queda livre, vamos começar a marcar isso, em queda livre, sujeito à aceleração da gravidade local igual a 10, ele passa num ponto A com velocidade 10 e num ponto B com velocidade 50. A distância entre os pontos A e B é D. Então, qual é o problema? Ele foi abandonado. Velocidade inicial igual a quanto? 0. Não disse isso. Ele está dizendo que ele está em queda livre. Tá, lá. Mas só que ele quer saber a partir do ponto A. Quando ele passa pelo ponto A, a velocidade já é 10 metros por segundo. Quando ele passar num ponto B, a velocidade é 50 metros por segundo. Submetido a uma aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Quer saber quanto que ele desceu, a distância entre esses dois pontos. Então está aqui, né? Ele está em queda livre. Então eu sei que a velocidade inicial era 0. Mas ele só quer que eu comece a observar o movimento a partir do ponto A, que a velocidade já é 10. Então, que equação a gente vai usar para resolver isso? Como ele é um movimento uniformemente variado, a gente tem as equações todas. E lembra qual é a equação que a gente usava quando não tinha tempo? Isso aí, Torricelli, né? Então, vou fazer, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH. Agora, não é o V e o V0, não são pontos quaisquer ali. Ele quer um ponto A, que é o início do movimento, e o ponto B, que é o fim do movimento. Então ele quer a distância entre os pontos A e B, sabendo que a velocidade desse é 10 e a velocidade desse é 50. Vamos substituir. 50 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes ΔH. 50 ao quadrado, 2.500... menos 100. Isso é igual a
20 vezes o ΔH. Ó, isso aqui vai dar 2.400 dividido por 20, né? Ó, 2.400 dividido por 20, esse é igual ao ΔH. Corta aqui, ó. ΔH, 120 metros. É a altura, a diferença de nível entre o ponto A e o ponto B. Beleza? É direta aplicação de fórmula, não tem muito mistério nisso aqui, não. Tá? Vamos fazer um outro aqui, agora um pouquinho mais longo para a gente montar ele. Ó. Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo. Então, são informações importantes. Se ele for verticalmente para cima, então ele vai ter uma velocidade inicial positiva. A partir do solo, a altura inicial dele é 0. E com a velocidade inicial de 72 km por hora. Então a velocidade inicial dele vai ser 20 metros por segundo. Nessa altura do campeonato, eu não estou mais preocupado se você sabe passar isso ou não. Você tem que saber fazer isso. Que em km por hora para metro por segundo a gente divide por 3,6, tá? Então não vou mais repetir isso não. Beleza. Funções horárias do movimento. O que são as funções horárias do movimento? Deixa eu montar isso aqui, ó. V é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Então V vai ser igual. Qual a velocidade inicial dele? 20. E aí, como ele está sendo jogado verticalmente para cima, lembra que eu falei antes? A gravidade está contra o movimento dele. Então o G vai ter que ser negativo. Menos 10 vezes T. Alguém pode perguntar aí, você pode estar se perguntando, mas como que eu sei que é 10? Porque é dado isso como 10. Se não for para usar o 10, vai ser dito, ó, nessa aqui usa igual a 9,6. Ok? Montei a função. O que essa função representa? Ela representa a velocidade do móvel à medida que o tempo vai passando. Eu quero saber, velocidade depois de 1 segundo, depois de 2 segundos. Eu vou substituindo ali e acho. Espaço, ó, H é igual a H0 mais V0T mais GT quadrado sobre 2. Lembrando bem, pessoal, ó, você vai ter sempre a fórmula do sorvetão. A fórmula do sorvetão é dada. Mas aqui eu estou adaptando a um problema de queda livre, estou colocando o H. Então vai ficar H, o H0 é 0, o V0 20T, menos V. A gente consegue fazer direto, né? Porque se o G vale 10, eu estou trocando o sinal por minha conta, que eu escolhi o referencial assim, para cima, positivo. O G vale 10, dividido por 2 vai ficar 5T ao quadrado. Então, essa aqui, ó, é a função horária da posição dele. Então aqui eu sei que altura ele está à medida que o tempo vai passando, e aqui eu sei a velocidade que ele possui à medida que o tempo vai passando. Essas duas coisas elas vão convergir, né? Para uma determinada velocidade numa altura. Velocidade, outra altura. Tá? Tempo de subida. O que é o tempo de subida? Pensa comigo. A gente pode botar na fórmula. Quando ele parar de subir, a velocidade final vai ser quanto? É 0, né? Eu jogo o corpo para cima, ele vai subindo. Quando chegar lá em cima, ele para e daí começa a descer. Então, o tempo que ele leva para subir é o tempo que ele leva para atingir a velocidade 0. Pessoal, a gente já tem essa velocidade, a fórmula da velocidade aqui, né? Então, eu vou só substituir, ó. 0 é igual a 20 menos 10 vezes t. Ou seja, t 2 segundos. Vamos falar só entre nós dois aqui. Quer ver? Se eu jogo o corpo para cima a 20 metros por segundo e a velocidade dele diminui, varia de acordo com a aceleração, ela diminui de 10 em 10, em 1 segundo ela diminui 10. Em mais 1 segundo ela diminui 10. Daí zerou. Quer ver? Ó, se eu tivesse jogado ele para cima a 40 metros por segundo, ó, a cada segundo que passa, ele diminui 10. Então, para diminuir os 40, ele vai precisar de 4 segundos. Então você pode fazer de cabeça isso se você quiser. Jogou o corpo para cima. Quanto tempo vai levar para ele subir? A cada segundo a velocidade dele vai diminuir 10. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Eu jogo o corpo para cima e demorou 7 segundos para ele chegar lá em cima. Com que velocidade eu joguei ele? Ó, 7 segundos. Cada segundo ele perdeu 10. Então eu joguei com 70 metros por segundo. Entendeu? Tendo essa relação, sabendo que a gravidade significa a variação que eu tenho na velocidade a cada segundo que passa, pronto, eu nem preciso dessa fórmula aqui para resolver.
Mas às vezes os números são quebrados, você organiza aqui, uma questão discursiva, você não pode fazer de cabeça. A vantagem de fazer de cabeça é que você já sabe qual é a resposta. Você já sabe que vai ter que dar 2, né? Eu vou ajustar aqui para dar 2. Beleza? Próximo item. Altura máxima atingida. O que significa altura máxima? Quanto vale a altura dele quando a velocidade for zero. Aí eu tenho dois caminhos para fazer. Ó. Eu posso fazer pela equação de Torricelli, se eu quiser, ou então eu posso fazer no tempo, né? 2 segundos. A gente não calculou no item anterior que o tempo para ele chegar lá em cima dava 2 segundos. Aí eu tenho a função de espaço para ele, 2, e vou substituir agora o tempo igual a 2. Então, vou resolver. Ó. H é igual a 20t menos 5t ao quadrado. H vai ser igual a 20 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. Eu vou deixar isso aqui montadinho assim para você ver o que está acontecendo. Ó. H é igual a 40 menos 20. Quer ver? Uma dica aqui agora. Ó. Dica quente. Ó. Quando você estiver calculando a altura máxima com a expressão da altura, né? Com essa forma, com a função horária da posição, esse termo aqui, ó, ele sempre dá o dobro desse, se estiver calculando certinho. Então, o termo que foi originado pelo 20 vezes t, pelo termo linear, do t linear, vai dar sempre o dobro do t ao quadrado. E aqui, ó, 40 e aqui o 20. Essa é uma dica pequenininha, mas ela é boa para saber se tudo que você fez até agora está certo. Porque se estiver dando tudo certo até agora, e esse deu o dobro desse, significa que eu acertei o tempo e estou acertando a altura. Da altura vai ser... Não era, eu ia fazer vermelho. Só cuidado. Altura... Deixa eu marcar aqui. Altura igual a 20 metros. Então, fica essa dica, ó. Esse termo sempre dá o dobro desse na altura máxima, certo? Beleza. E em t igual a 3, a altura e o sentido do movimento. Como que a gente vai determinar o sentido do movimento? Pela função da velocidade, ó. V é igual a V0 mais G vezes T. Na verdade, eu não preciso fazer isso tudo, né? Porque eu tenho aqui, quer ver, ó? Vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma função de velocidade que ela é assim, ó. V é igual a 20 menos 10t, né? Aí quer saber qual o sentido do movimento quando t é igual a 3. Eu vou substituir o t por 3. V vai ser igual a 20 menos 10 vezes 3. V vai dar menos 10. Agora que vem um detalhezinho. Se a velocidade está dando negativo, significa que aconteceu o que com o movimento dele? Significa que ele está descendo agora. Porque no começo do movimento eu atribuí o sinal positivo para uma velocidade para cima. Se ela deu negativo agora, é porque ele está descendo. Então, sentido de movimento para baixo. Ou seja, ele está descendo agora. Justificativa, porque a velocidade está dando negativo. Ao contrário do que eu tinha atribuído antes. E qual a altura para t igual a 3 segundos? Ó, era 20t menos 5t ao quadrado, né? A altura vai ser igual a 20 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. A altura vai dar 60 menos, ó, 3 ao quadrado, 9, 5 vezes 9, 45. H igual a 15 metros. Veja que esse H vai acontecer 2 vezes, né? Quais são essas 2 vezes? Na subida, quando ele estiver a 10 metros por segundo, e na descida, quando ele estiver a menos 10 metros por segundo. Ele vai passar 2 vezes pela mesma altura. Joia? Então tá. Pessoal, são exercícios básicos, mas fundamentais para você entender o movimento de queda livre, entender como funciona isso tudo. E temos uma sequência disso. Você precisa saber isso para entender os movimentos. Lançamento oblíquo, lançamento horizontal, né, composição. Fechou? Abração aí, Guiné. Não esquece de curtir aí se gostou. Ou não curtir se não gostou.